Olá! Hoje eu venho aqui trazer mais uma dica de leitura para vocês, O Processo de Franz Kafka. Essa é uma obra muito conhecida, muito falada, mas que traz inúmeras interpretações. Então são várias formas de poder explicar e de compreender essa história. O processo, assim como na Metamorfose, o Kafka ele traz então uma frase muito direta inicial falando do que vai tratar a história. Então a gente já sabe desde da primeira página que o personagem principal está sofrendo um processo. Num primeiro momento, inclusive, ele será detido. Depois ele fica sabendo então que na verdade ele pode continuar trabalhando, seguindo sua vida normal, mas que ele terá que comparecer a um determinado tipo de tribunal para prestar contas sobre o seu processo. O que é muito interessante e enigmático até é que esse tribunal ele funciona num lugar muito diferente do que seria na realidade, porque normalmente os tribunais eles se encontram no centro da cidade. Esse é um tribunal que parece que é um tribunal escondido, que ele fica numa espécie de cortiço. Então ele chega num lugar e ele vai entrando em corredores, escadas e portas e ele não consegue encontrar esse tribunal. Então dá aquela impressão de que a gente está dentro de um sonho e até mesmo de um pesadelo. Então ele chega nesse tribunal e é tudo muito diferente, as coisas estão fora do lugar e o juiz parece que não está preparado, que ele não entende nada do processo dele e durante todo o livro a gente não fica sabendo por que esse personagem está sendo processado e nem mesmo ele tem direito a ver o motivo, a saber do que eles estão acusando ele. Ele o tempo todo ele diz que ele é inocente, que ele não fez nada de errado, e aí a gente fica desconfiado, né? Será que ele não sabe mesmo? Será que ele está tentando nos esconder? Mas durante todo o livro a gente não sabe do que ele de fato está sendo acusado. E aí durante toda a história parece que ele não pode confiar em ninguém. Várias pessoas querem enredar ele, tentando seduzir ele, tentando instigar ele a fazer isso ou fazer aquele outro para que ele consiga se defender. Então aparecem vários personagens e parece que a gente não pode confiar em nenhum deles. E aí isso tudo pode ter um outro significado. E é por isso então que a história ela dá margem a vários tipos de interpretações diferentes. Então pode ser uma crítica à sociedade daquele tempo, pode ser uma crítica ao excesso de burocratização, uma crítica às leis que muitas vezes deveriam proteger o cidadão e às vezes acabam enredando o cidadão em processos que ele não consegue se defender, porque quem já leu um pouco ou ouviu falar de Franz Kafka, ele era um advogado, ele exercia a função de advogado, mas ele não gostava dessa função, ele queria mesmo era escrever, mas como o pai dele queria muito que ele exercesse a função de advogado, ele acabou cedendo e seguindo essa profissão. Acontece que ele adoece e acaba morrendo muito cedo. Ele tinha exatamente a minha idade quando ele morreu, ou seja, quase completando 41 anos de idade, ele morre de tuberculose. E aí a maior parte da obra dele foi publicada somente após a sua morte, por um amigo muito próximo que então resolveu publicar e por isso hoje nós temos acesso então a essa obra maravilhosa, espetacular de Franz Kafka, que é uma coisa original. Alguns autores até se inspiram ao escrever em Franz Kafka, mas eu nunca li nada tão espetacular e tão interessante e tão claro, porque às vezes a gente lê alguns livros que são um tanto confusos, eles tentam trazer uma mensagem, mas eles não são claros e objetivos como Franz Kafka. Então, mesmo leitores iniciantes, eles conseguem entender e conseguem se envolver nessa história que é muito bem escrita. Então, fica aqui essa dica de leitura, O Processo de Franz Kafka. Se vocês gostam desse tipo de literatura, se vocês já conhecem alguma coisa de Franz Kafka, comentem, compartilhem e até a próxima, pessoal!